Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre o arrebatamento. E o subtítulo hoje é A Vinda do Filho do Homem. Observe que é uma continuação. Como já disse, esses subtítulos são apenas para melhor entendimento nosso. Então, nós continuamos no capítulo 24 do livro de Mateus, porém agora nós vamos para o versículo 29. Imediatamente após as dificuldades daquele tempo, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. De quais tempos o Messias está falando e de que dificuldades? Do que acabamos de ler e estudar no vídeo anterior, da grande tribulação. Ou seja, após a grande tribulação. Então, após a grande tribulação, imediatamente após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não brilhará e as estrelas cairão do céu. E onde encontramos essas profecias? Então, no profeta Isaías e no profeta Joel. Se você quiser acompanhar, então, primeiro Isaías, capítulo 13, no versículo 10, pois as estrelas, as constelações do céu, não mais darão sua luz. O sol escurecerá quando se levantar, e a lua não brilhará mais. Agora o profeta Joel, capítulo 2, versículo 10. Ao seu avanço, a terra treme, e os céus se abalam. O sol e a lua escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. Ainda em Joel, capítulo 3, versículo 4, o sol se transformará em escuridão, e a lua em sangue, antes da chegada do grande e terrível dia de Adonai. Isaías, capítulo 34, versículo 4. Todas as hostes do céu se decomporão. Os próprios céus serão enrolados como um pergaminho. Todo o seu arranjo se desfará como uma folha seca de uva que cai da videira ou um figo murcho da figueira. Voltando para o livro de Mateus, capítulo 24, agora no versículo 30. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Observe o que está falando aqui. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Então, só aqui já fica muito claro que não é algo secreto, que não é um vai sumir e o outro vai ficar e não vai ver nada do que vai acontecer, não vai entender o que está acontecendo. Não. Com o Criador tudo é muito claro, não existe ocultismo com o Criador. Isso faz parte do satanismo. Onde encontramos essa outra profecia que o Messias está citando no versículo 30? Encontramos no profeta Daniel. Então, Daniel, capítulo 4, versículo 13 ao 14. Continuei recebendo visões noturnas, quando vi, vindo com as nuvens do céu, alguém como um filho de homem. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Versículo 14. Foram-lhe entregues o governo, a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas lhe sirvam. Seu governo é um governo eterno, não passará, e seu reino jamais será destruído. Voltando para o livro de Mateus, agora no versículo 31. Pessoal, um recadinho bem rápido.
Caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o arrebatamento, peço que te inscreva e ative as notificações escolhendo a opção Todas. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Também aqui no canal temos uma playlist sobre o dízimo. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, basta acessar. Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão o povo eleito dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Ou seja, nessa hora que os escolhidos serão reunidos no céu, nuvens, céu visível, somente depois da grande tribulação, depois que o sol escurecer, que a lua não brilhar mais, que as estrelas caírem e os poderes do céu forem abalados, só então o Messias aparecerá por entre as nuvens, tocará as trombetas e todos verão, de uma extremidade à outra. E observe que o Messias não fala em arrebatamento, fala em reunir-se nas nuvens. Depois disso, o Messias vai vir com parábolas. Por exemplo, a da figueira. Versículo 32. Que a figueira lhes ensine uma lição. Quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Versículo 33. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo, às portas. Versículo 34. Eu lhes digo que este povo não passará antes que todas estas coisas aconteçam. Versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O Messias continua falando aqui que, da mesma forma que a figueira, pelos seus ramos, consegue te mostrar que está chegando o verão, também acontecerá quando todas essas coisas vierem. Que coisas? Tudo o que lemos até agora na grande tribulação e os sinais nos céus. Então, eu posso dizer com exatidão quando vai acontecer isso? Não, de forma alguma, mas eu posso perceber que está próximo pelos sinais que o Messias nos deixou. Então eu sinto muito lhe falar, mas te enganaram. Você aprendeu que a qualquer hora, num piscar de olhos, pronto, voltou e você ficou. Eu sinto muito, mas segundo as Escrituras, isso não é possível, pois o Messias deixou claro que coisas precisam acontecer antes da sua vinda, ou seja, do aparecimento nas nuvens, e uma delas é o anti-Messias já estar aqui e conhecido por todos, o que ainda não é o caso. Então, um resumo bem rápido. O que aprendemos até agora? Primeiro, a destruição do templo, algo que já aconteceu. Daí para frente, são só profecias. Segundo, o princípio das dores. Terceiro, a grande tribulação. Quarto, a vinda do Filho do Homem, que não fala em arrebatamento, fala em encontro nos céus, que fique isso bem claro. Quinto, exortação à figueira. Então, o Messias nos deixou várias dicas, podemos assim dizer, para que não sejamos enganados. E o que está claro até agora é que não haverá arrebatamento secreto, onde todos irão sumir e quem ficar não vai entender nada. E, na verdade,
nem sequer o Messias falou em arrebatamento. Você não vê isso até aqui. Você não vê o Messias citando o arrebatamento. Você vê o Messias falando sobre encontro no céu. Então, nós só seremos enganados se não entendermos o que está escrito. E quando isso acontece? Quando você transfere a sua responsabilidade de ler e estudar a Bíblia para outra pessoa, seja essa pessoa quem for. Pode ser pastor, bispo, padre, presbítero, não importa. Você transfere isso para aquela pessoa, então ela vai te ensinar o que ela quer, o que convém a ela. E é exatamente por isso que o Messias nos disse: aprendei de mim. E é dele que temos que aprender. Se você não tem entendimento hoje, peça sabedoria e ele lhe dará. Então nos encontramos no próximo vídeo, onde o subtítulo será Exortação à Vigilância, e que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.